amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos, hoje vamos refletir sobre o artigo Palestras Familiares de Além-Túmulo, da Revista Espírita de março de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar esses estudos e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. No nosso artigo de hoje, Kardec transcreve 3 comunicações de espíritos que foram evocados por ele, recebidos pela médium Hermance de Foucault. Nós vamos analisar essas comunicações, uma de cada vez, recordando a vocês o fato de serem as evocações bastante frequentes e comuns nas reuniões da Sociedade Parisiense à época de Kardec. Kardec, em O Livro dos Médiuns, recordamos também, ele dedica todo um capítulo ao tema das evocações, cujas observações preliminares já foram por nós estudadas nos estudos anteriores a esse. Muito bem. A primeira comunicação transcrita nesse artigo foi dada por um espírito que se identifica ou é identificado por Kardec como o assassino Lemaire. E essa comunicação ela está transcrita de forma reduzida em O Céu e o Inferno, no capítulo 6º da segunda parte, que tange ao tema criminosos arrependidos. Importa a gente começar ressaltando, porque é bastante interessante, o comentário feito pelo espírito comunicante sobre o papel da médium Hermance na comunicação. Vejamos o diálogo transcrito na nota do tradutor, em que o espírito vai ressaltar a simpatia pela médium, né? Quando o Kardec o questiona sobre a rapidez com que ele atende à evocação feita. E ele diz que quando Hermance o chama, ele vem depressa, porque existe um laço entre ele e a médium, um laço de simpatia, embora não haja nenhuma semelhança entre o seu caráter e o caráter da médium, não é? Então, existe esse laço de simpatia que permite a prontidão do atendimento do espírito à evocação feita. Nesse caso de Lemaire, em circunstâncias que nós vamos comentar bastante singulares. Mas lá no capítulo a que nos referimos em O Livro dos Médiuns, no capítulo das evocações, no item 271, é bastante interessante, porque Kardec vai comentar exatamente isso. A prontidão com que muitas vezes o espírito evocado se apresenta, né, mesmo que seja a primeira vez em que ele está sendo evocado, é como se ele estivesse, sugere Kardec, já prevenido de que a evocação seria feita. E ele, então, vai refletir conosco, não é? Dizendo e mostrando para nós, isso é muito importante, que a nossa preocupação, o nosso pensamento, o nosso projeto, né,
de evocar aquele espírito, nosso pensamento já aciona o espírito que registra esta intenção de nós o evocarmos numa espécie de evocação antecipada, diz Kardec. Todas as vezes em que o espírito identifica o nosso pensamento e essa identificação, esse desejo de chamarmos o espírito, abre caminho para que a manifestação ocorra, principalmente se for um espírito familiar, não é? A, da pessoa que está fazendo a evocação, aquele espírito seja um espírito familiar dessa pessoa, não é? Ou que seja um espírito já acostumado a frequentar as reuniões realizadas por aquele médium. Então, não há necessidade de muito tempo para que o espírito atenda a comunicação, não é? Vale a gente ressaltar com vocês que essa evocação, e aí é um aspecto bastante interessante. Olha, ela aconteceu na reunião do dia 29 de janeiro de 1858, apenas 29 dias após a execução de Lemer, porque o assassino foi julgado e executado no dia 31 de dezembro de 1857. Então, um tempo curtíssimo para que o espírito se manifeste, e o que nos chama mais atenção, nos impressiona, se manifeste com tanta lucidez, apesar da forma violenta como se deu o seu desencarne, né? Ele foi decapitado. E, embora ele mesmo declare a perturbação imensa que ele sentiu nos momentos seguintes à sua execução. Muito bem, esse artigo, deixa eu chamar a atenção de vocês, nossa atenção para isso, é um artigo riquíssimo em aspectos que nós poderíamos explorar em nossa reflexão. Então, nós aconselhamos a que você leia, para um pouquinho agora, se você não fez a leitura dessa comunicação, né, dessa palestra familiar, como Kardec intitula, com Lemer, não é? E faz a leitura atenta e observa quantos aspectos interessantes que nós poderíamos explorar. Nós vamos, no primeiro momento, pontuar esses aspectos, embora nós vamos dar hoje prioridade à análise exatamente do momento da desencarnação, da volta do espírito à vida espiritual e dessa perturbação espiritual que se segue ao momento da morte, o momento da morte e a perturbação espiritual que se segue a esse momento. Mas há aspectos outros importantes que nós acreditamos que até nos próximos depoimentos ou em outros, porque de tempos em tempos a gente observa na Revista Espírita Kardec trazendo para nós essas comunicações, né, esses diálogos com os espíritos. No final do nosso estudo de hoje, há uma observação, inclusive de Kardec, sobre essas comunicações, mas não vamos adiantar. O que é que a gente tem interessante aqui nesse artigo que a gente pode observar? Olha, o sentimento de vergonha experimentado pelo espírito quando ele se manifesta e vai falar da sua vida, das suas atitudes em vida. É alguma coisa que a gente
pontua também na nossa reflexão de hoje, embora rapidamente. Esse sentimento de vergonha, não é? Diante da consciência do engano. O espírito toma consciência dos seus enganos, ele se envergonha de seus atos, não é? E ele se sente muito mal diante das vítimas dos seus malfeitos, não é? E ele também é um aspecto bastante interessante nos espíritos sofredores, nos espíritos imperfeitos. Quando vimos a escala espírita, nós abordamos alguma coisa sobre isso, como o espírito culpado, ele se sente envergonhado e invejoso, muitas vezes, da condição de felicidade, de tranquilidade das suas vítimas. São vítimas que estão bem diante dos estados conscienciais de tranquilidade, de paz, embora vítimas, e isso causa muitas vezes, a felicidade dos espíritos causa inveja nos espíritos sofredores, nos espíritos imperfeitos. Nessa comunicação, o espírito aborda também a dor que ele sente. A gente lembra em o Livro dos Espíritos, Percepções e Sensações dos Espíritos, não? Um capítulo importantíssimo, também já analisado por nós nos estudos anteriores, quando ele fala de uma dor moral. Não existe mais a dor física a partir do momento em que o espírito está desligado da matéria do corpo físico, mas existe uma dor moral, resultado dessa consciência, né, tomada da sua própria realidade espiritual, e, como nós vimos lá em O Livro dos Espíritos, resultado das repercussões das sensações físicas no perispírito e no espírito, registradas pelo espírito, sentidas pelo espírito, melhor dizendo, e registradas no perispírito, a partir do fluido espiritual. Também aqui ele vai abordar, e deve ser um dos nossos próximos estudos, a questão da escolha das provas, não é? Ele fala do fato de ter renascido em um ambiente de gente de má vida, que também é uma questão que foi abordada por Kardec em O Livro dos Espíritos, a escolha de provas, a escolha de viver entre pessoas criminosas, e aqui o Lemer diz que ele superestimou a sua própria capacidade de conviver com aquelas influências negativas. Ele tangencia, Kardec tangencia com ele a questão do sentimento de crença em Deus, como ele se sente diante da ideia de Deus na vida material e agora desencarnado, e alguma coisa também sobre o pagamento das dívidas. E como seria feito o pagamento das dívidas que ele percebe que assumiu diante da lei de Deus. E também é interessante a gente observar, olha que riqueza, né, o diálogo, quando Kardec pergunta aonde ele se acha, né, e ele reafirma o que havia afirmado numa comunicação anterior, que ele se acha ao lado do médium. Na verdade, Kardec está querendo perguntar, vamos dizer assim, onde ele está no mundo espiritual, né? É como se há uma localização geográfica, se poderíamos dizer assim, mas o espírito não responde por esse enfoque e diz que ele está ali ao lado do médium. Então, ele vem até o espaço da reunião para se manifestar. São aspectos muito interessantes que estão previstos nesse diálogo, e nós reafirmamos a importância da leitura atenta
da comunicação, olha, com o lápis na mão, vai marcando aqueles pontos interessantes e, sempre que possível, fazendo o link com o comentário de Kardec nas obras estudadas, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, a Gênese, na, na, nas obras do Espiritismo. Muito bem, mas hoje nós queríamos abordar, exatamente do início da nossa comunicação, o momento no instante da morte, a perturbação espiritual que se segue, nesse momento de volta do espírito, como Kardec intitula o capítulo 3º da parte 2ª em O Livro dos Espíritos, da volta do espírito extinta à vida corpórea. Não é? E vamos nos valer também, anota aí, de Em o Céu e o Inferno, o capítulo 1º da parte 2ª, que é importantíssimo, uma leitura super agradável, que tem o título O Passamento, onde as ideias que estão expostas em O Livro dos Espíritos são desenvolvidas em forma de texto por Kardec, facilitando muito a nossa compreensão sobre esse tema. Antes da gente falar da separação da alma e do corpo, lá em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 154 em diante, vamos lembrar, na questão 68, quando Kardec pergunta qual a causa da morte dos seres orgânicos. Importantíssimo a gente começar a reflexão sobre isso. A causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. Os órgãos do corpo físico não têm mais condição de oferecer ao espírito a possibilidade da manifestação na vida física, e esse esgotamento dos órgãos promove, então, a morte do corpo físico, não é? E aí, a partir da questão 154, vamos lá? Olha, abre o seu Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 3º, vou botar o meu livro virtual aqui para a gente ir seguindo junto. Você pode também, né, já programar e deixar aberto aí na sua tela o capítulo e a gente vai seguindo. Você pode iluminar ou com o livro na mão, o lápis na mão, você vai assinalando no livro. Parte 2ª, capítulo 3º, Livro dos Espíritos. Da volta do espírito extinto à vida corpórea. A primeira pergunta, 154, Kardec pergunta se é dolorosa a separação da alma e do corpo. Muito, muito legal essa lucidez de Kardec, né? Ele já começa perguntando o que mais nos aflige. Dói morrer? Não é assim que a gente pensa? Dói morrer? E os espíritos dizem que não, que o corpo, muitas vezes nós em vida, sofremos mais dores do que no momento da morte, em que a alma, diz ele, nenhuma parte toma nisso, uma regra geral, né? E muitas vezes uma observação contrária à nossa percepção, esse sofrimento, um certo sofrimento que o desligamento provoca, são um gozo para o espírito que vê chegar a termo o seu exílio, né? O espírito, muitas vezes, nós, se temos consciência da vida espiritual, nós percebemos esse momento, né, como um momento de libertação da prisão que o corpo físico representa, principalmente quando ele vem passando por períodos de agonia, né? Nesses momentos anteriores
ao esgotamento dos órgãos, as doenças, as enfermidades, e que o homem percebe o espírito percebe esse esgotamento e ele chega a desejar mesmo que a morte ocorra para que ele se desligue dos sofrimentos da matéria. Diz Kardec que, no caso das mortes naturais, por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, de enfermidades, não é? É como uma lâmpadazinha que se apaga porque falta o combustível, fluido vital, para promover o bom funcionamento dos órgãos. E a perda da vitalidade provoca, então, o rompimento dos laços, não é? Porque o perispírito, nós bem o sabemos, ele funciona, ele é o agente, é o intermediário que liga a matéria ao espírito. E a falta desse fluido vital, o esgotamento dos órgãos, vai promover, então, o rompimento, né, desses laços que prendem o espírito ao corpo material. Os espíritos dizem para nós que a alma se desprende gradualmente, ela vai devagarinho, os laços vão se desatando. Nos casos de morte natural, quando existe, como vimos, o esgotamento dos órgãos, quando vai faltando óleo, fluido vital para manter essa ligação. Então, não existe um rompimento que poderia ser uma ideia de dor, mas há um desatar, não é? A ligação do espírito com a vida material vai se desfazendo, não é? E quando cessa a vida orgânica, aí já é uma nota de Kardec, a questão 155A, localizou aí, a observação, né, de Kardec demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, né? Se opera gradualmente, variando, e isso é importantíssimo, variando de indivíduo para indivíduo. E o que é que vai determinar essa diferença nesse tempo de desprendimento do perispírito? Kardec diz para nós, o desprendimento será mais ou menos rápido em razão de maior ou menor vitalidade que ainda exista no corpo físico, presença de fluido vital, mas também da importância que o espírito dê a essa vida material, o quanto ele mentalmente está preso à matéria, valorizando a vida material. Se a sua vida foi uma vida toda material e sensual, o desprendimento será menos rápido, podendo durar, às vezes, até meses. Um espírito amigo, em uma manifestação, diz para nós: difícil, muitas vezes, é desencarnar a mente. Importantíssimo isso. A, a, a ligação poderia acontecer com mais rapidez e facilidade se a posição mental do espírito contribuísse para esse desligamento. E o conhecimento e o interesse pela vida espiritual, a crença na vida espiritual, em muito vai facilitar, não é? Como a elevação de pensamentos, não é? A consciência que o espírito tenha de que, em algum momento, ele vai deixar o corpo de carne
e continuar vivo, abrindo os seus olhos, a sua percepção espiritual para uma nova realidade em que ele, a partir de agora, estará presente. Kardec pergunta, na questão 156, se essa separação é interessante, mas pode acontecer a separação antes da cessação completa da vida orgânica, quando a gente acompanha, estuda, analisa a condição dos agonizantes, não é? Nós vemos que muitas vezes a alma já está inteiramente desligada, a mente do espírito, desligada da vida material, ela já está, o espírito já está percebendo, consciente da vida espiritual, das presenças espirituais junto a ele, embora ainda exista um resquício de vida orgânica, o coração ainda funcionando, não é mesmo? Então, como diz aqui a resposta, o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe a vida orgânica enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, mas para isso a presença da alma não é necessária. E muitas vezes, nesses momentos, o homem já não tem mais consciência de si mesmo. Muito importante para nós que muitas vezes acompanhamos, né, momentos de agonia, como chamamos, né, dos agonizantes, para que a gente também auxilie nesse momento sem prendê-los, sem chamá-los à vida material, permitindo que eles abram a sua percepção, tomem consciência da vida espiritual que os aguarda, vamos dizer assim. Kardec continua perguntando aos espíritos qual a sensação que a alma experimenta no momento em que percebe estar no mundo dos espíritos. E essa resposta é importante, porque vai nos remeter ao depoimento do assassino Leber, né? É, os espíritos dizem assim, o que que a alma experimenta, né? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Lembra, você leu o artigo, lembra que ele diz que se sente envergonhado em presença de Kardec, da médium e mais algum participante que possivelmente houvesse ali na reunião. Então, muitas vezes o espírito logo tem consciência dos malfeitos, né, do seu comprometimento com a lei de Deus, e ele se sente envergonhado da sua própria condição. Isso é diferente, dizem os espíritos, com a alma do justo, que muitas vezes se sente aliviado e feliz por haver dado conta do que precisava ser feito e que não está preocupado com o julgamento daqueles que estão percebendo a sua imperfeição, não é? Kardec pergunta também se os espíritos se encontram imediatamente com aqueles que conheceu na Terra e o antecederam, e que isso depende muito. E estudando a doutrina espírita, nós sabemos inúmeros casos que demonstram essa variedade de condições, né? O espírito muitas vezes percebe, mesmo nos momentos de agonia, já a presença de espíritos familiares, mas pode também
dependendo do grau de perturbação em que fique, não perceber essas presenças junto a ele, embora essas presenças muitas vezes estejam ali procurando auxiliá-lo, não é? Muitas vezes reencontra companheiros que perdeu de vista na vida material, como muitas vezes, e é o caso aqui do nosso espírito comunicante, ele vai se deparar com aqueles a quem prejudicou, sentindo-se envergonhado de seus malfeitos, não é? Aqui Kardec começa abordando as questões ligadas a condições naturais de morte, esgotamento dos órgãos, a própria idade avançada, né? É, causando a morte natural. Mas, a partir da questão 161, ele vai agora abordar as situações de morte violenta. Olha, vamos lembrar que Lemer foi decapitado e ele percebe, ele narra isso, inclusive ele vê a sua cabeça rolando sem entender, né, muito bem o que aquilo significava exatamente. Vamos ver por que ele não percebe o que está acontecendo com ele quando a gente falar daqui a pouco sobre a perturbação, não é? Em casos de morte violenta, nós vamos ver que Kardec pergunta como é que fica? Ah, os órgãos ainda não se enfraqueceram, não é? Porque não houve moléstia, não houve a idade avançada, né? Então, a separação da alma e a cessação da vida, a cessação da vida, o corte, né, da vida material pela morte violenta. E como é que fica a condição da alma nesses casos, né? Os espíritos dizem que isso ocorre simultaneamente na maioria das vezes, embora, em alguns casos, exista um instante entre um momento e outro, a cessação da vida e a separação da alma. E é interessante que na pergunta 162, Kardec vai se reportar à situação específica da decapitação, não é? Ele pergunta, após a decapitação, é a nossa situação nesse estudo. Conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? E olha, vamos ler a resposta. Não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, frequentemente, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. É a perturbação, né, que muitas vezes ocorre pela percepção do que vai acontecer. A gente entende perfeitamente o que seja isso, né? Tantas vezes nós, na aflição do temor do que vai nos acontecer diante de situações que nos ameaçam, a gente se sente totalmente confuso e perturbado, não é verdade? E Kardec tem uma nota importante, seguida a essa questão 162, em que ele vai explicar para nós, não é, que a vida orgânica cessa, não é? A vida orgânica do cérebro cessa, mas isso não quer dizer que necessariamente o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, diz ele, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais fortes, mais tenazes, são os laços que prendem
o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Isso fica bem claro para nós, e quando a gente passar o passamento lá em O Céu e no Inferno, todos esses aspectos vão ser novamente abordados. Em seguida, a partir da questão 163, em O Livro dos Espíritos, Kardec agora vai falar diretamente sobre a perturbação que se segue à morte. Então, ele pergunta se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. E os espíritos dizem, imediatamente não é bem o termo, porque a alma passa algum tempo em estado de perturbação. Essa perturbação que se segue à separação da alma do corpo, mas que muitas vezes antecede a, a separação da alma e do corpo. Então, esse estado de consciência do que está acontecendo vai variar de acordo com fatores que vão determinar maior ou menor consciência do espírito a respeito da sua situação e do momento que ele está vivendo, da realidade do momento em que ele está vivendo. Nós vemos as narrativas de espíritos que ficam absolutamente perturbados e inconscientes no momento da morte, e de outros espíritos, como inclusive é narrado o caso de Adelaide Câmara, que chega a participar do processo de desligamento dos laços perispirituais do corpo físico. Tal a consciência que tem daquilo que está acontecendo naquele momento. A preparação do espírito para essa realidade, porque todos vamos passar, que é a realidade da morte, mas, acima de tudo, a certeza da vida espiritual, da vida que continua. Então, depende da elevação de cada um. Os espíritos reafirmam: quanto mais carnal o homem, mais tempo ele vai guardar da impressão da matéria. Livro dos Espíritos, Percepção e Sensação dos Espíritos. O espírito guarda as impressões da matéria, ele não está mais sentindo, porque o corpo não sente mais, mas as impressões sentidas ficam registradas na mente espiritual, não é? Essa afirmativa da importância do conhecimento. E é interessante, Kardec pergunta o conhecimento do espiritismo. E nós vamos ver nas respostas seguintes dos espíritos que eles dizem: não é o conhecimento do espiritismo, é o conhecimento das verdades espirituais que o espiritismo apresenta para nós e que estão também presentes em outras tradições religiosas, a crença na vida espiritual, não é? O que o Espiritismo traz, consideramos um pouquinho diferente, é quando ele nos explica como isso acontece, não apenas aquela crença cega, mas a percepção das variáveis possíveis na vida espiritual, registradas a partir do depoimento dos espíritos, e O Céu e o Inferno nos mostra, Kardec organiza, inclusive, os grupos de espíritos, né, pelos depoimentos de condições diferentes, nos mostrando a importância da vida material que foi vivida, das vidas materiais, do progresso do espírito, da sua condição, do desenvolvimento moral do espírito, não é? A prática do bem e a consciência pura, dizem os espíritos aqui na resposta à questão 165, são o que maior influência exercem. E a nota de Kardec a seguir vai dizer que essa lucidez de ideias depende muito, varia muito
a partir, inclusive, da influência da matéria que o espírito acaba de abandonar. Quanto maior a influência da matéria, menor lucidez de ideias, maior a névoa que obscurece os pensamentos, sendo, então, muito variável o tempo que dura essa perturbação que se segue à morte. Mas existem aqueles, como dissemos, que compreendem imediatamente a posição em que se encontram. No caso de mortes violentas, nós temos, então, uma outra realidade. O espírito, muitas vezes, diz Kardec ainda na nota, ele se surpreende, se espanta com aquilo que está acontecendo, que não era esperado por ele não se percebe morto, não acredita que está morto, mesmo vendo o próprio corpo, ele não se percebe separado do corpo, não é? E esse é um fenômeno de Kardec que se explica facilmente pelo improviso, né? Pela surpresa que o espírito tem dessa condição, dessa morte inesperada, é, e principalmente quando ele reluta em aceitar a ideia de que morreu, porque a morte para ele representa, em sua concepção de vida e de morte, uma ideia de destruição e de aniquilamento. Como ele pensa, ele se percebe pensando, ele vê, ele ouve o que está acontecendo, ele então acredita que ainda está vivo, e isso certamente causa nele uma grande perturbação, né? Kardec volta a reafirmar que a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que vai ter um tranquilo despertar, não é? E aí a gente lembra que essa condição de homem de bem não está diretamente ligada a professar uma crença, mas às ações do homem no mundo. Muitas vezes, embora o espírito não tenha se interessado por saber mais sobre a vida espiritual, tenha compreensão dos mecanismos da vida espiritual, o fato de ser um homem de bem, de fazer o bem, como foi dito anteriormente na resposta do Livro dos Espíritos, é interessante a maneira como os espíritos se manifestam, dizendo para nós, né, o fato dele fazer o bem e ter a consciência pura de não haver praticado o mal, do seu esforço, não é? Em não praticar o mal, isso naturalmente vai dar a ele uma condição melhor em seu despertar na vida espiritual. Mas é importante lembrar, e aí a gente volta aqui no último parágrafo da nota de Kardec, a condição da morte natural, e uma afirmativa que tranquiliza muito nosso coração diante da morte de entes queridos. A perturbação muitas vezes começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda a consciência de si no momento da morte. Segue-se daí que ele jamais testemunha o seu último suspiro. As convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Dizemos quase, porque em certos casos, tais sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação. Em certos casos, mas de maneira geral, o que ele chama as convulsões da agonia, quer dizer, os momentos em que a máquina vai se desorganizando,
e existe toda uma perturbação no funcionamento dos órgãos do corpo físico, essas convulsões, como Kardec chama, são efeitos nervosos, mas que não afetam o espírito, que nesse momento ele perde a consciência de si mesmo. Pode ser bastante tranquilizante para nós essa certeza. Muito bem. E aí nós vamos ver, como dissemos, que lá em O Céu e o Inferno, o capítulo 1 vai nos reafirmar todas essas noções. Kardec começa trazendo para nós a questão que é a principal questão que nos vem quando nós falamos do momento da morte. Sofre-se ou não se sofre no momento da morte, no momento da travessia? Ele diz, isso nos inquieta, embora nós saibamos que esse momento vai acontecer para todos nós, seja qual for a nossa posição na vida material, todos nós vamos morrer, deixar esse corpo material, e quando a gente observa as diferentes condições dos espíritos nesses momentos, não é a calma de certas mortes, a agonia de outras, nós nos perguntamos até que ponto, não é, o conhecimento das leis espirituais, das leis que regem as relações do espírito e da matéria, podem nos ajudar a ter um momento mais tranquilo, o momento do nosso desligamento da vida material, a partir até de um exercício que nós já possamos fazer na nossa vida, de não estarmos tão apegados, o desapego às coisas da vida material. Isso vai favorecer em muito, diz Kardec, esse momento, a tranquilidade que nós possamos ter nesse momento. Ele lembra também para nós, né, e aí é muito importante aqui no item 3, quando ele diz para nós que quem experimenta sensação de dor e prazer é a alma. A matéria é o instrumento, mas ela em si mesma, diz Kardec, ela é inerte e insensível. É a alma que sofre e não o corpo. O corpo não é senão o instrumento da dor. Então, após a morte, estando o corpo separado da alma, ele pode ser mutilado, tudo que vai acontecer com o corpo não provoca nenhuma sensação, não é? Estando a alma isolada dele, ela não recebe nenhum dano pela desorganização desse útero. E nesse fato, o papel do perispírito é importantíssimo, não é? Porque durante a vida é o fluido perispiritual, né, que penetrando todas as partes do corpo físico serve de veículo às sensações físicas registradas pela alma. Como da mesma maneira, no retorno, o intermediário, para que a alma possa agir sobre o corpo, dirigindo os movimentos do corpo físico. No momento da extinção da vida orgânica, ocorre a ruptura do laço fluídico que liga o espírito ao corpo, numa separação, como vimos, que nunca é brusca, na maioria das vezes, a não ser em casos de morte violenta, não é?
e que, na maioria das vezes, não precisará provocar sensações dolorosas, mas essas sensações podem acontecer dependendo dos pontos de maior ligação e contato, do quanto o espírito está preso à matéria, pelo seu interesse, pelo tipo de vida que viveu, pela sensualidade, né, da sua vida, do seu comportamento durante a vida material. E aí, no item 5, olha, vamos ler, porque essa partezinha aqui é importante. Kardec diz assim: estabeleçamos inicialmente como princípio os 4 casos seguintes, que se podem ver como as situações extremas entre as quais há uma quantidade de nuances. Primeira situação: se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito se operasse completamente, a alma não sentiria absolutamente nada. Segunda condição: se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Então, nós temos aqui os extremos, não é? A condição do espírito, a alma desligada e o perispírito desprendido, não há sensação alguma dolorosa, mas se houver coesão, espírito, perispírito e corpo, pode haver, então, uma coesão forte, uma espécie de dilaceramento, como ele diz, que reage dolorosamente sobre a alma. O intermediário são estados de maior ou menor coesão, coesão mais fraca ou mais forte, que vai tornar essa coesão, a separação mais fácil ou menos fácil, o maior ou menor abalo para o espírito. E mesmo depois da cessação completa da vida orgânica, se mantém esses pontos de contato do corpo e do perispírito, não é? Pode até acontecer da alma registrar os efeitos da decomposição do corpo, embora o laço espírito e corpo já esteja rompido, mas ainda através do perispírito, desses pontos de contato de coesão, algum registro daquilo que acontece no corpo físico pode ser percebido, o termo é isso, percebido pelo espírito, não é? Então, diz Kardec, daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Então, o que vai importar é exatamente o estado de consciência do espírito a respeito da vida espiritual, embora a alma, de maneira geral, ela experimente um entorpecimento no momento da morte, do desprendimento, que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, ao menos parcialmente, essas sensações. Olha como é que Kardec define para nós. A alma fica, por assim dizer, em estado catalético, de sorte que quase nunca é testemunha consciente do último suspiro.
A perturbação pode, então, ser considerada como o estado normal no instante da morte, uma perturbação com duração indeterminada, à medida que a perturbação se dissipa. É como se a alma estivesse saindo de um sono profundo e as suas ideias vão se reorganizando, a sua memória volta e ela se reconhece a si mesma num despertar que sempre será variável de indivíduo para indivíduo. Muito bem. Reafirmando tudo que for dito anteriormente, é o estado moral da alma, a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desprendimento, embora o momento do último suspiro não seja o mais penoso, porque quase sempre a alma não tem consciência de si mesma. Que importante isso para a nossa compreensão desse fenômeno da morte, não é? Nós vamos, então, seguir nesse texto, que é um texto importantíssimo e nós recomendamos a leitura, lembrando sempre que é o apego à vida corpórea que provoca essa condição diferente, o apego ou desprendimento da vida corpórea. Como vivemos? Sabemos da importância da vida material, mas somos apegados à vida material, ao corpo. Entendemos, nós que já possamos estar, não é, numa idade de velhice, de sermos pessoas idosas, já aceitamos com naturalidade a fragilidade do nosso corpo físico, já buscamos viver momentos de uma vida espiritual, percebendo as realidades da vida espiritual, mesmo como Kardec diz para nós, em momentos das doenças mais cruéis, lembrando que a doença fragiliza os laços que prendem o espírito ao corpo físico. Então, muitas vezes esse tempo de doença que nos incomoda tanto, né, a percepção dos seres queridos, esse estado de doença, muitas vezes desinteressados da vida material, como é importante, já é uma preparação do espírito para as realidades da vida espiritual, quando ele já não encontra mais na vida material aqueles interesses que o aprisionem, trazendo, como Kardec diz, uma calma moral e uma resignação que aliviam o seu sofrimento. Muito bem, meus queridos companheiros, tudo isso nos faz pensar na importância de nós trabalharmos para reprimirmos as nossas más tendências, vencendo as paixões, entendendo, nos identificando com a vida futura e dirigindo, como diz Kardec, para a vida futura, as nossas aspirações. Mas ele lembra para nós que é preciso não apenas crer nessa vida futura, mas compreendê-la. E para isso é muito importante que, aproveitando o conhecimento que o Espiritismo nos traz, nós possamos aproveitar esse conhecimento que vai determinar, como diz Kardec, uma poderosa influência em nosso viver pela condição de fé inabalável que provoca em nós.
ele termina esse período dizendo para nós que o espiritismo é, sem dúvida, importantíssimo, mas não é indispensável, não é? E o espírita sério não se limita a crer. Ele crê, eu gosto imensamente desse período, ele crê porque compreende. Ele compreende porque nos dirigimos ao seu julgamento. A vida futura é para ele uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar na sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Daí o pouco caso que faz aos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes de que ele compreende a causa e a utilidade. Que beleza essa, essa certeza da importância do conhecimento da vida espiritual. Vale dizer que esse capítulo, o passamento, não é? Há uma nota importante aqui, quando Kardec nos fala da dos espíritos, né? Que ele vai trazendo para nós, ao longo da Revista Espírita, nesses vários artigos que ele intitula palestras, palestras de além-túmulo, palestras familiares de além-túmulo. Ele diz, não são espíritos ilustres, famosos, personalidades conhecidas, mas são espíritos que nos trazem circunstâncias corriqueiras da vida para que nós possamos tirar instruções proveitosas dessas experiências da vida terrestre e, por comparação, comparando as condições de um e de outro. Muito interessante e muito importante essa nota, para que a gente perceba o método utilizado por Kardec. Nesse artigo mesmo, essa é a primeira das 3 comunicações que vão ser analisadas, e nós, acompanhando os próximos estudos, nós vamos, então, poder determinar, nas mesmas condições dos espíritos se manifestando, informações diferentes que eles nos trazem da sua condição espiritual, a partir da sua própria condição espiritual. Muito bem, nós convidamos você a estar conosco nos próximos estudos, agradecendo a companhia sua e nosso estudo de hoje, agradecendo a sua visita ao nosso canal e desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua casa, paz em sua família, que haja paz em sua vida. E que nós possamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.